Aline é graduada em Educação Física pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Educação Física pela Universidade de Pernambuco, doutora em Farmacologia pela Universidade Federal da Paraíba, atualmente é professora da Universidade de Pernambuco, bolsista universal CNPq e professora permanente dos programas de pós-graduação em Educação Física da Universidade de Pernambuco e Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal da Paraíba, e membro do programa de pós-graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional da UPE Petrolina. Tá? Professora Aline, seja muito bem-vinda. Oi, Iago, boa tarde. Você me escuta bem? Estou me escutando tranquilo. É uma honra boa tarde a todos aqui, tá, que estão assistindo esse momento. É uma satisfação estar aqui com vocês, tá? Uma boa tarde a todo mundo. Com certeza vocês estão tendo excelentes palestras, né? Excelentes palestrantes. É uma responsabilidade estar aqui com vocês nesse momento, mas pode ter certeza que dentro desse tempo, desse curto espaço de tempo, eu vou tentar dar o meu melhor para tentar compartilhar ainda mais aqui com vocês, tá bom? Oi, Iago, pode falar. Não, só lembrando que você tem 40 minutos, certo? Para realizar a sua fala, e no final a gente abre para 10 minutos de pergunta. Pode ficar à vontade para compartilhar a sua tela e boa apresentação, professor. Tá bom, obrigada. Você vai me dando feedback se tá vendo aí tudo certinho, tá bom? Pode deixar. Só um minuto. Consegue ver aí bem? Conseguimos sim, professor. Se quiser também afastar um pouquinho o microfone, soltar, nós estamos escutando bem também. Pronto, tá dando para escutar normal, né? Tá. Tá bom, obrigada. Então, gente, nessa tarde vamos falar um pouquinho sobre exercício e hipertensão em tempos da Covid-19, né? Por que que eu escolhi esse tema? Porque a minha relação com a hipertensão arterial, ela vem de longa data. Desde a minha graduação, eu sempre gostei de estudar sobre a hipertensão arterial, né? Então, minhas publicações, que podem acompanhar no meu Lattes, elas são desde 2008, mais ou menos, que eu venho publicando sobre a hipertensão arterial. E dentro do universo da hipertensão arterial, o meu xodó são sobre os mecanismos que controlam a pressão arterial, consequentemente, são os mecanismos que vão estar modificados, levando ao acometimento da hipertensão arterial, né? E dentro da minha fala, eu vou expor para vocês o porquê que é importante a gente discutir hoje, né, em tempo de pandemia, sobre a hipertensão arterial. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês explanar especificamente aonde acontece essa correlação entre a hipertensão arterial e a Covid-19, né? E o que que a gente pode fazer para tentar amenizar, talvez, um quadro, né, de menor exposição a esses indivíduos que estão encontrados dentro do grupo de risco para a atual pandemia, né? Então, dentro desse cenário, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Deixa eu só voltar. Dentro desse cenário, eu vou tentar abordar com vocês 3 questões norteadoras. Para que eu possa entender como o exercício físico ele pode atuar nesse controle da hipertensão arterial, nessa atenuação desses efeitos deletérios, a gente precisa primeiro entender quais são os principais mecanismos que controlam a homeostase da pressão arterial, né? Eu vou começar por essa fala, em seguida eu vou tentar mostrar o ponto de conexão que existe entre a hipertensão arterial e a Covid-19, e vou finar falando com vocês objetivamente um pouco, pincelando sobre o papel do exercício físico dentro desse contexto. Também durante a minha fala, eu vou tentar abordar e adiantar o máximo o papel do exercício físico, de onde ele pode modificar, o que ele faz, como faz, tá? E as dúvidas que vocês tiverem, tentem deixar aqui no chat para que a gente possa conversar um pouquinho no final. Eu vou tentar acelerar ao máximo a minha apresentação para que a gente possa aproveitar ao máximo desse momento lá nas conversas finais, tá bom? Então, dentro desse contexto, como é que a gente pode conceituar a hipertensão arterial? Ela é uma condição multifatorial
que ela vai ser bastante caracterizada pelos níveis elevados e sustentados da pressão arterial, né? Então, hoje, a 7ª diretriz brasileira de hipertensão arterial, ela já tem vários critérios onde o indivíduo ele pode ser diagnosticado como hipertenso, né? Então, dentro desse panorama, a hipertensão arterial ela vai se associar frequentemente a algumas alterações, algumas modificações, que podem ser funcionais ou estruturais em alguns órgãos como coração, cérebro, rins, vasos sanguíneos e também alterações metabólicas como o aumento do estresse oxidativo, né, e outros marcadores biomoleculares, tá? Por que a hipertensão arterial, principalmente nessa época de pandemia, ela nos chama a atenção, ela exige um olhar diferenciado, assim como o obeso, como o diabético, porque em pleno ano de 2016, né, nos arquivos brasileiros de cardiologia, onde está inserida a 7ª diretriz da hipertensão arterial da Sociedade de Hipertensão Arterial aqui no Brasil, você encontra esse panorama sobre a taxa de mortalidade no Brasil sobre as doenças cardiovasculares, né? Então, o que é que a gente pode verificar? Que, se você observar nessa barra roxa, cerca de 13%, né, de um total, de um montante de mortalidade sobre as doenças cardiovasculares, elas são acometidas em pessoas que têm hipertensão arterial. E, por sua vez, a hipertensão arterial ela é um fator de risco para as doenças isquêmicas e para a morte por AVC também, né, que são índices percentuais bem maiores. Lembra que isso daqui foi numa época antes da pandemia. Então, isso daqui, esse quadro, né, esse percentual, essa prevalência, ela se torna ainda mais evidente na presença da Covid-19 e mais lá na frente eu vou explicar o porquê. Por quê? Então, isso já é um efeito, né, bastante agravante dentro desse cenário atual, mostrando que as pessoas no Brasil têm sido muito acometidas, né, por morte, na taxa de mortalidade pelas doenças cardiovasculares, né? Então, trazendo um pouquinho sobre algumas informações econômicas, né, o que é que a gente pode verificar? Que se nós, brasileiros, nos conscientizássemos e se tivesse um controle de apenas 25%, né, do total de brasileiros que apresenta a doença, o Ministério da Saúde conseguiria economizar cerca de 800 milhões de reais, né? Que é um valor superior ao valor que é destinado para tratamentos com distribuições de medicamentos antirretrovirais que são utilizados para as doenças sexualmente transmitidas. Então, para que vocês tenham uma noção econômica, o quanto que é importante o exercício físico e a prevenção do controle da pressão arterial dentro de um cenário econômico, né? E, além disso, quais são as preocupações dentro desse cenário para a nossa população brasileira? Que, como eu estou mostrando aqui abaixo, cerca de 20% da população atualmente, ela já se encontra presente a hipertensão arterial com pessoas que estão a partir de 18 anos de idade. Então, o que é que acontece? Cada vez mais os brasileiros vêm se tornando hipertensos mais cedo por N fatores que eu vou falar um pouquinho mais adiante, né? E aí, na própria diretriz, ela apresenta o seguinte, olha, no máximo, 20% dos pacientes mantêm uma pressão arterial entre 14/9. Então, é algo que é muito estarrecedor, né? E, além disso, pior ainda, que é o que a diretriz fala, né? Cerca de mais de 1 milhão das pessoas que são diagnosticadas como hipertensas sofrem de hipertensão e diabetes. Ou seja, a pessoa, o indivíduo, ele não é só hipertenso, ele é hipertenso e obeso, ele é hipertenso e diabético, e que estão enquadrados dentro do grupo de risco que é extremamente vulnerável a um processo de mortalidade dentro da Covid-19, né, quando eles são cometidos pela Covid-19. E, de fato, o que é que a gente tem observado e acompanhado nas pesquisas, nas entrevistas, em pessoas que têm falecido com a Covid-19 perto da gente? Agora mesmo, essa semana, aconteceu um caso desse, né, de pessoas que eu conheço, que um jovem faleceu
onde ele era obeso, mas ele não sabia que ele era hipertenso, ele não sabia que era diabético, ele só descobriu quando ele sentiu os sintomas da Covid-19, foi hospitalizado e não sobreviveu, porque ele não tinha nenhuma dessas doenças controladas, né? Então, isso realmente é muito alarmante, né? E aí, por conta disso, aquela velha, antiga tabela onde dizia, olha, até em torno de 13 por 8, mais ou menos, né, 130 milímetros de mercúrio para a pressão arterial sistólica e 85 milímetros de 85 milímetros de mercúrio para a pressão arterial diastólica, você está dentro de uma condição limítrofe, você ainda é considerado normal. A partir de 130, 139 milímetros de mercúrio para a pressão arterial sistólica e de 85 a 89 milímetros de mercúrio para a pressão arterial diastólica, você encontra-se dentro de uma faixa limítrofe. E aí, hoje em dia, as organizações, American Heart Association, né, a CSM e diversas outras diretrizes, inclusive a nossa diretriz, né, brasileira de hipertensão, ela diz o seguinte, olha, não é mais esses valores de referências que eu tenho que tomar. Cada vez mais os jovens têm sido acometidos por uma associação de diversos fatores que tem deixado o jovem mais cedo hipertenso do que era antigamente. Então, a atual diretriz, ela diz o seguinte, olha, até 12 por 8, você é considerado um indivíduo normotenso. A partir desse valor, né, 121 milímetros de mercúrio para a pressão arterial sistólica, a partir desse valor, até 139 milímetros de mercúrio, e de 80 a 89 milímetros de mercúrio, mais ou menos, para a pressão arterial sistólica, você é considerado um pré-hipertenso. Então, muita atenção para todos os jovens, né, todas as pessoas que procurem cuidar da sua saúde, porque a hipertensão arterial ela é uma doença silenciosa. Você só descobre que tem a hipertensão arterial ou quando você já tem um histórico familiar que é muito evidente entre vários parentes, ou quando você tem um acometimento, um desmaio, alguma coisa muito séria, vai parar no hospital, às vezes por outra doença, e acaba descobrindo o que é hipertenso. Né? Então, alguns fatores de risco atualmente, né, na sociedade que a gente vive, têm acelerado esse processo. Tem ainda aquela velha questão, né, de que quem é filho de peixe, peixinho é. Um filho de hipertenso, ele tem a maior probabilidade de se tornar hipertenso também, mas essa não é uma relação direta e reta. Existem diversos outros fatores ambientais que muitas vezes a prevalência de acometer, de acelerar o processo de hipertensão arterial, ele é muito mais determinante do que a própria genética. Né? Então, alguns desses fatores é a questão da idade e do gênero, onde antigamente já se dizia o quê? Olha, as pessoas que são mais idosas, elas são acometidas mais facilmente pela hipertensão arterial. Mas hoje, como eu acabei de falar, a idade do indivíduo, quanto mais novo também, ele tem se tornando um hipertenso também. A questão do gênero, né? Quanto mais o indivíduo ele envelhece, ele pode acometer tanto homens quanto mulheres, né? Mas, a partir da idade da menopausa, a mulher ela fica muito mais hipertensa, vulnerável a apresentar hipertensão arterial, do que o homem devido às mudanças de taxas hormonais, tá? Com relação à etnia, as pessoas que são afrodescendentes, elas também apresentam uma maior probabilidade de ter um maior índice de pressão arterial, né, alterada, de se tornar hipertenso. Por quê? Porque molecularmente, os vasos das pessoas que são afrodescendentes, eles são mais rígidos, ou seja, a vasoconstricção da homeostase basal, ele é muito maior do que o indivíduo caucasiano, tá? Com relação à massa corporal também, ou seja, as pessoas que são obesas, elas irão ter uma maior facilidade de desenvolver a hipertensão arterial do que os eutótrofos, tá? Com relação ao estilo de vida, pessoas que são sedentárias, elas também vão ter uma maior probabilidade de se tornar um hipertenso. Né? Outras doenças coexistentes, como diabetes e obesidade, também vai ter uma maior probabilidade dessa pessoa se tornar hipertenso com maior facilidade.
pessoas que fumam, né, que bebem sem ser socialmente, né, bebem em grande quantidade, vários dias por semana, também tem a maior probabilidade de apresentar, de desenvolver a hipertensão arterial. E o fator genético, que eu já tinha falado anteriormente, e por fim o fator também socioeconômico, ele já é hoje enquadrado dentro dos fatores de riscos que estão associados com a hipertensão arterial. Como assim, professora? A preocupação, o estresse, né? A falta de lazer, a falta de cuidado com, com fatores emocionais, eles podem fazer com que você fique muito mais suscetível a uma hipertensão arterial, tendo em vista que o sistema nervoso autonômico simpático, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, eles acabam ficando muito mais presente em pessoas dentro de um processo de ansiedade, de estresse, e isso, esse descontrole, esse aumento exacerbado da atividade simpática, ele faz com que essa pessoa ela se torne hipertensa com mais facilidade, né? Então, para falar da hipertensão arterial, eu preciso lembrar a vocês como é que se dá o processo de controle, de regulação normal da pressão arterial, né? Se a gente pegar essa figurinha do Golan, né, é um livro bem legal que fala sobre vários mecanismos que controlam a homeostasia da nossa pressão arterial, você vai ver que tem inúmeros processos e cascatas de mecanismos acontecendo, né, e que juntos vão favorecer ao controle dessa pressão arterial. Só que aí eu vou falar de forma bem objetiva para vocês, de forma bem sintetizada, bem resumida. É o seguinte, o desempenho cardíaco, né, ele vai ser controlado por alguns mecanismos reguladores intrínsecos. Quais são esses três principais mecanismos reguladores intrínsecos? O sistema nervoso autonômico cardíaco, que eu vou falar dele mais adiante, o sistema endotelial e o equilíbrio hídrico ou endócrino, tá? Eu vou falar para vocês sobre cada um deles detalhadamente e pontualmente, tá? De forma bem paulatina. Esses mecanismos, eles vão desembocar num controle da nossa pressão arterial, que ela vai ser dividida em 3 tipos de pressões arteriais. Pressão arterial sistólica, que ela vai ser definida pelo débito cardíaco, onde o débito cardíaco ele vai ser o resultado da multiplicação entre a frequência cardíaca e o volume sistólico, ou seja, quanto mais o meu coração bate, quanto mais ele acelera, mais vai ter um aumento da pressão arterial sistólica. Ela é determinada também pelo o volume sistólico, né? Onde é representado pela quantidade de sangue que chega ao meu coração. Então, quanto mais sangue estiver circulando no meu corpo, mais o meu coração vai exigir que o meu coração ele faça batimentos, né, com maior força, e esse produto entre essas duas variáveis vai determinar o aumento do débito cardíaco e aumenta a pressão arterial sistólica. A segunda pressão arterial vai ser a pressão arterial diastólica, que ela é representada pela resistência vascular periférica. Ou seja, quanto mais os meus vasos estiverem comprimidos, mais a minha pressão diastólica ela vai aumentar. Então, aí você já verifica que tem 3 mecanismos envolvidos, né? O débito cardíaco vai ter o mecanismo para o controle da frequência cardíaca, o aumento dessa frequência cardíaca, que ele vai ser mais comandado pelo sistema nervoso autonômico cardíaco, que é o simpático e parasimpático. O volume sistólico, que ele vai ser determinado pela quantidade de sangue que vai passar pelo meu corpo, que é determinada pelo volume sanguíneo, controlado pelos meus rins, e a resistência vascular periférica vai ser determinada pelo componente, o mecanismo endotelial, onde, ora, meus vasos eles podem estar contraídos e, ora, os meus vasos eles vão estar dilatados, né? Então, é necessário esse equilíbrio para determinar a terceira variável, que é a terceira pressão arterial, que é a média, né? Então, se todos esses componentes aí estiverem homeostaticamente todos equilibrados, a minha pressão arterial vai estar ótima. Mas se tiver algum fator que esteja modificando o comportamento dessa minha pressão arterial sistólica ou diastólica, algum desses mecanismos que controlam essas variáveis, automaticamente a minha pressão arterial média, ela vai ficar
acima do normal. E é essa pressão arterial média sustentada que vai levar a um quadro de hipertensão arterial. Então, diante disso, é bom a gente relembrar e entender um pouquinho sobre os mecanismos que regulam a nossa pressão arterial. Primeiramente, pessoal, eu vou falar sobre esses mecanismos que controlam normalmente a nossa pressão arterial, tá? E vou apontar onde acontece alguma modificação, algum processo lesivo, alguma alteração num quadro de hipertensão. Então, dentro disso, existem os mecanismos neurogênicos. Existem alguns componentes que são reflexos, tá? Existe a atividade simpática e a parasimpática, e existem os hormônios, como a adrenalina, noradrenalina, que auxilia dentro desse processo de favorecer um processo de aumento da atividade simpática, por exemplo, né? Então, dentro desses mecanismos reflexos, 4 mecanismos reflexos, eles fazem um papel rápido, instantâneo, de controle da minha pressão arterial. Um desses primeiros mecanismos são os barorreflexos. Onde eles estão localizados, professor? Ele está localizado aqui nessa camada adventícia do vaso. A camada mais íntima do vaso é o endotélio. A segunda camada aqui, ela vai ser o próprio músculo liso, que contrai ou que relaxa. E a camada adventícia vai ser a que vai sentir essa diferença de volume sanguíneo que está passando pelo meu vaso. Então, quando, por exemplo, eu estou num processo, né, que estou deitada, por exemplo, e eu preciso levantar rapidamente, o meu barorreflexo, uma vez que eu levanto, ele entende que teve uma queda daquele volume sanguíneo e automaticamente ele faz com que a minha pressão sanguínea ela aumente para que o meu cérebro ele comece a oxigenar mais sangue e eu não sofra um processo de desmaio. Quando isso não acontece de forma rápida, você pode observar que você sente uma tontura. Então, isso é porque o teu barorreflexo ele demorou um pouquinho para equilibrar e manter a tua pressão arterial num nível de homeostase satisfatório, tá? Mas não é nada alarmante num quadro, em um processo que a pessoa não tem uma hipertensão arterial, né? Esse barorreflexo também, ele pode ser encontrado aqui, ó, no seio carotídeo, né? Porque justamente é onde eu preciso desse equilíbrio, desse controle, dessa homeostase de forma imediata, porque o meu cérebro é o órgão que controla tudo. Então, eu preciso que automaticamente tenha um componente barorreflexo ali bem próximo para garantir o funcionamento normal, né, do meu corpo, desse meu cérebro que está trabalhando através da oxigenação, precisa de sangue e de uma pressão arterial equilibrada. Tranquilo? O segundo componente reflexo que controla também essa minha pressão arterial são os cardiopulmonares, os reflexos cardiopulmonares, que estão presentes principalmente aqui, ó, na parede do meu ventrículo esquerdo. Por que está presente nesse lugar, professora? Lembra que eu falei anteriormente que o volume sistólico, ele é um dos mecanismos mecânicos do meu coração que controla o aumento ou a redução da minha pressão arterial? Então, obviamente, se algo no meu corpo necessita que haja um aumento da demanda de sangue, né, que passe para o meu coração para ir para a periferia, como é um caso de um exercício físico, o volume do ventrículo esquerdo ele vai ser expandido e isso vai mandar informação dos reflexos cardiopulmonares para o sistema nervoso central, dizendo, olha, eu preciso ter uma atividade parasimpática nesse momento mais atuante, senão a minha pressão arterial ela vai subir demais, né? Então, um terceiro mecanismo dentro desse cenário é os quimiorreflexos, que eles também podem estar localizados no corpúsculo carotídeo ou no corpúsculo aórtico, e também alguns estão presentes no ventrículo esquerdo, para controlar a quantidade de metabólitos, principalmente como o dióxido, né, o CO2, para fazer com que os metabólitos eles sejam eliminados mais rapidamente. Caso contrário, o que é que acontece? Um aumento exponencial da pressão arterial na tentativa de eliminar o CO2 e deixar o sangue menos ácido. Tranquilo? Então, além desses mecanismos, que eu vou falar mais lá na frente, o que é que acontece no quadro de hipertensão arterial, existem os mecanismos autonômicos que podem ser simpático ou parasimpático, como você está vendo nessa figurinha aqui. Tanto no teu coração
como os teus vasos, eles têm ramos simpáticos e parasimpáticos que adentram direto nesses centros reguladores, que podem, né, trabalhar de forma bem equilibrada, ora inibindo a atividade simpática e aumentando a atividade parasimpática, ou o contrário também é verdadeiro. Então, eles trabalham em forma de equilíbrio. Em um determinado momento, como um exercício físico, durante a sua prática, é necessário que haja um aumento exponencial da atividade simpática, em detrimento da parasimpática em determinadas regiões, para que o sangue flua com mais facilidade, né? Para que isso acontece? Justamente, você pode observar aqui nessa figura que, uma vez que vem a informação do teu sistema nervoso central simpático, dizendo, olha, eu necessito bater o meu coração agora com mais força para aumentar essa quantidade de sangue, né, circulando, né, de forma central para a periferia, ele vai ativar determinados componentes moleculares, aumentar a quantidade de hormônios como adrenalina, noradrenalina, que aqui está aparecendo como um agonista, ele se liga ao receptor, que é específico, do tipo beta, e faz com que essa união entre agonista e receptor, ele bata o coração com mais força. Já no momento com a predominância de uma atividade parasimpática, muda o hormônio aqui, né? E muda também o tipo de receptor. Nesse caso, o hormônio vai ser a acetilcolina, fazendo essa transmissão, e o receptor aqui ele vai ser do tipo muscarínico. E aí o efeito vai ser o contrário, a redução do batimento cardíaco e a redução da força de contração no coração. E aí, o que é que acontece, professora, então, na hipertensão arterial? O que é que acontece com esses mecanismos reflexos, né, com esses mecanismos autonômicos, com os hormônios? Acontece o seguinte, para os componentes que eu falei anteriormente, para os quimiorreceptores, eles ficam extremamente sensíveis. Para os barorreceptores, eles perdem a sensibilidade. Para os barorreceptores cardiopulmonar, ele perde a sensibilidade também. Para os ergorreceptores musculares, que eu não mostrei na figura, mas eles estão localizados no fuso muscular e no órgão tendinoso de Golgi, para favorecer o processo de maior vascularização durante uma atividade física ou qualquer movimento, por exemplo. Todos esses mecanismos reflexos conversam automaticamente com o sistema nervoso central. E, obviamente, no hipertenso, o que é que acontece? Uma redução da atividade parasimpática em detrimento do aumento da atividade simpática. E aí, quais são as consequências mecânicas disso? Aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, aumento da resistência vascular periférica, aumento da resistência vascular renal, aumento da ventilação respiratória, por isso que o hipertenso acaba ficando mais ofegante. Então, esses são os possíveis mecanismos que estão alterados na hipertensão arterial. Professora, todos eles estão presentes dessa mesma forma nos hipertensos? Não necessariamente. Aí vai depender do grau de hipertensão, da idade, daqueles fatores que eu falei anteriormente, se o indivíduo é obeso, se o indivíduo é diabético, tá? O segundo mecanismo que controla a nossa pressão arterial vai ser o mecanismo endotelial, que o endotélio é a camada mais íntima em contato com o vaso sanguíneo, tá? É por ele que ele vai sentir a mudança de X-stress, ou chamado de estresse de cisalhamento, e essa passagem desse fluxo sanguíneo causando um atrito no endotélio, ele vai, ora, determinar que substâncias vasodilatadoras elas vão ser liberadas, ou ora que substâncias vasoconstrictoras elas vão ser liberadas também. Não é para manter a homeostase? Então, tudo vai ter que estar em equilíbrio, tá? Então, nessa figura aqui eu estou mostrando bem claramente onde está localizado o endotélio, onde está localizado o músculo liso e a camada adventícia onde eram encontrados os barorreflexos, né? Então, nesse endotélio aqui, localizado no endotélio, vão existir substâncias, componentes, proteínas, que vão determinar a produção, ora de substâncias vasodilatadoras, ora de substâncias vasoconstrictoras, e uma vez que essas substâncias elas são
produzidas, elas passam para a musculatura lisa, promovendo ou a vasodilatação ou a vasoconstricção. Então, eu não vou falar detalhadamente dessa figura, mas é só para que vocês tenham uma noção como o mecanismo de controle da pressão arterial endotelial ele é complexo. Né? Existem vários fenômenos acontecendo, né? Todos eles a favor de que gradativamente, paulatinamente e concomitantemente, esses mecanismos eles aconteçam ou para promover orovasoconstricção ou há momentos que eles produzem, fazem a vasodilatação para promover o equilíbrio da pressão arterial. Então, dentro desse contexto aqui, aqui mais para o lado da tela, essa região aqui da tela, a gente vai falar um pouquinho sobre os vasodilatadores e, para o lado oposto, a gente vai falar sobre as substâncias vasoconstrictoras. Então, dentro desse panorama geral das substâncias vasodilatadoras, o mais potente vasodilatador é o óxido nítrico. Tá? Mas além do óxido nítrico, existem outras substâncias que também vão promover a vasodilatação, como a prostacyclina, tá? Fatores hiperpolarizantes derivados do endotélio, e todos eles querem fazer um processo de relaxamento na musculatura lisa. O que é que eles têm em comum, professora? Que mecanismos eles têm em comum? Todos eles, por processos de redes de sinalização diferente, eles irão tentar diminuir a concentração de cálcio na musculatura lisa e para que haja um processo de vasodilatação. Lembrando que dentro desses vasodilatadores, o mais potente é o óxido nítrico, tá? Dessas daqui, a única que vai ter algo a mais, fora o processo de mobilizar que o nível de concentração intracelular do cálcio na musculatura lisa, vai ser o cálcio, né? Esses fatores hiperpolarizantes derivados do endotélio, onde ele também causa diretamente a abertura do canal de cálcio fazendo um processo de hiperpolarização. Por outro lado, diversas substâncias são vasoconstrictoras, né? Uma das mais potentes são a angiotensina, onde ela só passa rapidamente a produção dela pelo endotélio, nem precisa dessa cascata de reação toda, como é presente nessas outras substâncias, e elas se ligam diretamente ao receptor e fazem um processo de vasoconstricção, fazendo o oposto do que as substâncias vasodilatadoras fazem, ou seja, o aumento da concentração de cálcio. Então, dentro dessas substâncias, a mais potente, ela é a angiotensina, do tipo 2, mas existem também a endotelina, que é potente também, e os tromboxanos, que são da família das prostaglandinas, onde elas são muito presentes em processos inflamatórios como diabetes e obesidade. Então, na hipertensão arterial, gente, o que é que ocorre? Ocorre um desequilíbrio entre a produção de substâncias vasodilatadoras e as vasoconstrictoras, ou seja, as vasoconstrictoras na balança fica muito mais presente do que as vasodilatadoras, tá? E é aí onde o exercício ele vai tentar combater isso também, eu vou falar mais na frente. E o último mecanismo que controla a pressão arterial é o mecanismo da regulação hídrica e humoral, feito pelo sistema renina, angiotensina, aldosterona. A renina, ela é produzida, né, nos rins, dentro de um processo de necessidade, onde ela sente a mudança volumétrica líquida no meu corpo, onde no indivíduo normal, quando o meu volume hídrico corporal, o meu sangue, ele diminui esse volume, a renina, ela é liberada. Essa renina liberada, ela vai ativar um outro componente, que é o angiotensinogênio. Uma vez que esse angiotensinogênio, que vai ser ativado lá no fígado, ele produz a angiotensina do tipo 2, que ela é totalmente inativa, mas quando ela encontra-se presente, quando ela ativa uma enzima presente lá nos pulmões, que é chamada enzima conversora de angiotensina, ela vai fazer diversos processos na tentativa de aumentar essa pressão arterial desse indivíduo. Quais são essas atividades? Aumento da atividade simpática, aumento da retenção de sódio, e como o sódio, quimicamente, ele tem um papel de solvatação, ele leva a água junto com ele, aumento da vasoconstricção periférica, aumento da secreção do hormônio antidiurético para impedir
né, é esse processo de eliminação líquido corporal, então a pessoa vai reter mais líquido, e o processo também de maior secreção da aldosterona, que aumenta a sensação de sede e volta para os rins e produz ainda mais angiotensina. Então, é aqui, nesse mecanismo, onde atualmente já se sabe que a hipertensão arterial ela é um fator de risco para a COVID-19. Por quê? Porque é justamente essa proteínazinha aqui, que é a enzima conversora de angiotensina, que vai ser a chave para a entrada do vírus no nosso corpo. E onde é que está presente, professora? Não é só nos pulmões. A enzima conversora de angiotensina, ela também se encontra presente em outros órgãos, como os rins e o coração. Então, por isso que o indivíduo que ele é hipertenso, o que é que acontece nele exatamente? Ou ele pode ter uma grande quantidade da enzima conversora de angiotensina presente no corpo dele, a enzima ela fica mais sensível, ou ele tem mais receptores de angiotensina do tipo 2, ou ele tem maior quantidade de produção de angiotensina do tipo 2, ou ele tem uma maior quantidade de renina circulante também. Então, por isso que a pessoa hipertensa ela é considerada um grupo de risco dentro desse contexto, tendo em vista que a porta de entrada do vírus para o nosso corpo, para as células do nosso corpo, ele vai depender dessa proteína que no hipertenso por si só, ela vai estar muito mais presente, ou muito mais sensível, ou a expressão, a quantidade da enzima conversora de angiotensina, ela também está presente em maior quantidade, tranquilo? Então, dentro disso, a angiotensina, ela vai ter processos de controle da pressão arterial rápido, que conversa diretamente com o sistema nervoso simpático, processos que são um pouquinho mais devagar, que são de médio prazo, que controla a quantidade de volume hídrico no meu corpo, ou de longo prazo, onde ela também pode modificar, fazendo o processo estrutural, modificação estrutural cardiovascular, com remodelamento vascular e cardíaco, né, em casos mais graves de hipertensão arterial. Então, dentro desse contexto, a hipertensão arterial ela fica, né, alterada por diversos mecanismos. E nos indivíduos, nos indivíduos hipertensos, em alguns momentos, uns podem se tornar esses mecanismos mais presentes do que outros, obviamente. Né? Aí, dentro desse contexto, primeiramente, o tratamento que é o imediato é o tratamento farmacológico. Dentro desse tratamento farmacológico, né, por ano são gastos milhões, né, de dólares para desenvolver medicamentos cada vez mais eficazes. Esses medicamentos, eles atuam diretamente em todos esses mecanismos que eu falei. Aproximadamente em 2009 foi gasto mais de 27 bilhões de dólares com compra desses medicamentos, né? Em 2016, esse valor ele não aumenta, ou diminui, ele aumenta, né? Subiu para 30 bilhões também de dólares. E dos 10 medicamentos que são mais vendidos nas farmácias populares, 6 são antihipertensivos. Então, realmente é algo que economicamente tem despendido muito dinheiro, né, da saúde em relação ao combate da hipertensão arterial. Então, eu vou pincelar só alguns medicamentos que são facilmente tensos. Todos eles vocês vão observar que tem uma relação direta e reta com os mecanismos que controlam a pressão arterial. Alguns são antagonistas beta-adrenérgicos, que foi do receptor que eu falei, né, anteriormente, como propranolol e atenolol. Eu queria só chamar uma atenção aqui para o propranolol e para o atenolol, onde o propranolol, as pessoas que fazem uso de propranolol e atenolol, eles precisam ter um cuidado especial. Por quê? Porque o propranolol, ele aumenta o número de leucocitose, ou seja, ele aumenta um processo inflamatório no seu corpo, que na COVID-19 isso também já é naturalmente aumentado. Então, as pessoas que fazem uso de propranolol, elas precisam ter um cuidado especial, ainda mais, para não ficar vulnerável a um processo de poder se contaminar com o vírus, tendo em vista que nela, pelo uso do propranolol, ela ter uma leucocitose, um processo de leucocitose muito mais presente do que uma pessoa que não faz o uso desse medicamento, tá? Além disso, tem os antagonistas alfa-adrenérgicos, né, como esses medicamentos, como a doxazina e a prozosina,
os simpactolíticos de ação central, como a metildopa, inibidores da enzima conversora de angiotensina, os bloqueadores do canal de cálcio, temos ainda os diuréticos, os antagonistas competitivos da aldosterona, os ativadores de canal de potássio, os inibidores da renina, que atuam diretamente na renina, os antagonistas dos receptores da angiotensina do tipo 1 e os vasodilatadores, como um dos mais potentes. A intenção dele é liberar logo o óxido nítrico para fazer um processo de vasodilatação e diminuir a pressão arterial desse indivíduo, né? Então, dentro desses tratamentos farmacológicos, nós temos diversos, né? Controle de peso, estilo alimentar, redução do sal, e dentro desse, que é o que eu vou falar um pouquinho, é sobre o exercício físico. Então, o que é que já se sabe que o exercício físico crônico, bem prescrito, o que é que ele pode fazer? Ele pode atuar nos 3 principais mecanismos de controle da pressão arterial. O que é que ele pode fazer no mecanismo autonômico? Aumentar a atividade parasimpática, aumentar a sensibilidade ao número de receptores muscarínicos, diminuir a atividade simpática, diminuir os receptores da atividade simpática, que são os beta-adrenérgicos, ou os alfa-adrenérgicos também. O exercício físico pode ainda diminuir a concentração, né, de angiotensina do tipo 2 circulante, diminuir a quantidade de concentração circulante do antidiurético ou da aldosterona. E o que é que ele faz até de forma imediata já, uma sessão aguda de exercício? Agir nos mecanismos endoteliais, com o aumento do óxido nítrico, aumento de prostaglandinas, diminuições de tromboxanos e endotelinas, aumento dos fatores hiperpolarizantes derivados do endotélio. Então, o exercício físico ele pode fazer isso tudo, só que não é num passo de mágica, né? É preciso uma organização de treinamento, um treinamento focado, bem prescrito, respeitando a individualidade biológica desse indivíduo, né? Então, trazendo aqui para vocês, para que a gente feche e abra para as discussões, esse exercício, essa meta-análise de 2018, ela traz um panorama geral sobre as diversas classes de medicamento e os diversos tipos de exercício físico. O que é que se pode fazer? O que é que tem se mostrado mais eficiente, unindo a terapia medicamentosa e do exercício físico no controle dessa pressão arterial basal. Então, o que é que a gente pode observar aqui nessa tabela? Que o exercício físico sozinho já se mostra como uma terapia extremamente eficiente para o controle da pressão arterial. Mas, professora, eu vou retirar o uso do medicamento dessa pessoa? Não, obviamente você não vai fazer isso. Esse estudo aqui, ele mostra que o exercício físico, juntamente com as pessoas que já fazem uso de determinado medicamento, ele pode ter uma redução de até 10 milímetros de mercúrio, parecido com as pessoas que fazem o uso isolado do medicamento. Qual é a vantagem de fazer o exercício físico junto com a utilização do medicamento? É que, com o passar do tempo, cada vez mais a dose do medicamento ela vai sendo reduzida. E com relação ao tipo do exercício físico, a gente puxa a atenção aqui para os exercícios combinados, onde a gente verifica que esse valor de redução da pressão arterial basal, ela pode até ser superior ao próprio uso da terapia medicamentosa feito de forma isolada. E com relação à prescrição do exercício físico, o que é que a gente tem observado? Que o exercício feito com intensidade moderada, ele tem se mostrado mais que o exercício intenso, ele também é eficaz, e que o exercício de baixa intensidade, ele também é eficaz. Então, professor, o que é que eu vou fazer? Tudo vai ser determinado pela avaliação inicial que esse indivíduo apresenta. Ele é um indivíduo fisicamente ativo? Ele é sedentário? Ele é uma pessoa que apresenta outras comorbidades em conjunto? Então, isso vai depender de uma série de um processo de avaliação e de prescrição para determinar qual dessas intensidades vão ser melhores
para ser prescrito aquele exercício naquele momento para promover um controle da pressão arterial. Lembrando que, como o professor até Fernando Guimarães falou anteriormente, que na época da Covid-19, se puder dar preferência para exercício de moderada ou de baixa intensidade, é melhor, principalmente para as pessoas que fazem uso do propranolol, como eu falei anteriormente, porque fisiologicamente ele já aumenta o processo de monocitose, tá certo? Eu trouxe outros artigos para vocês, mostrando também que já tem estudos mostrando que o próprio efeito do medicamento sozinho, ele não potencializa o efeito de hipotensão. Então, é importante ter um exercício físico feito juntamente com o uso da medicação para, com o tempo, promover sempre esse controle da pressão arterial. Porque se o indivíduo faz apenas o uso da medicação, o que é que pode acontecer ao longo do tempo? Aquela medicação, ela pode não se tornar eficiente, e aí ele vai começar a ter que fazer a junção de outras terapias medicamentosas por outras vias de mecanismos de controle da pressão arterial para dar conta do recado. Então, justamente o que esse artigo aqui mostra, ele mostra que a pressão arterial, ela não diminuiu para a pessoa que fez o exercício físico e fazia o uso do captopril, ou para a pessoa que tomou um placebo. Então, é interessante que quem faça o uso de uma terapia medicamentosa, ela faça, sim, um exercício físico bem prescrito, tá? Trouxe também esse estudo aqui, mostrando para a variação, a quantidade de diversificação de tipos de exercício físico também. Esse artigo bem recente, ele traz a utilização da dança, por exemplo, dentro de uma faixa de frequência cardíaca máxima moderada, um exercício feito até 45 minutos, mostrando a eficácia de, em 5 semanas de sessão com a dança, dos indivíduos apresentarem uma redução da pressão arterial sistólica de forma significante em comparação com a pessoa que não faz exercício físico. Então, apontando para a necessidade de também trazer essas pessoas para fazer exercício físico de acordo com o que elas gostam de fazer, e não só levando em consideração ao que nós, professores de educação física, achamos que vai ser o mais eficiente para a vida desse paciente, né? Então, para fechar, eu trago também alguns apontamentos para quem gostaria de ter algumas informações sobre intensidade de treino no hipertenso, volume de treino no hipertenso, a utilização de intervalos ativos ou passivos dentro do treino. Então, no meu próprio currículo Lattes, tem diversos artigos mostrando para vocês como se pode trabalhar membro superior, membro inferior no hipertenso, para trazer outras alternativas, né, para o controle da pressão arterial, através da própria hipotensão. Então, o que é que eu verifiquei, de forma bem resumida nesses estudos? Que o exercício de alta intensidade, ele é muito eficiente também, mas para hipertensos que são treinados há mais de um ano. Então, o exercício de alta intensidade, ele também se apresenta como uma variável de treinamento eficaz, que a hipotensão ela é diretamente relacionada com o volume de treino. Ou seja, 3 séries de treinamento de força, ele é mais eficiente do que um. Mas eu vou fazer isso com uma pessoa sedentária? Não posso, né? Que nunca fez um exercício na vida dele. E chamando a atenção para o intervalo de treino, que os exercícios de forma moderada ou leve, se eles são feitos com intervalos ativos, com caminhada dentro de casa, ou no ambiente de musculação, ele também vai ser eficiente para diminuir essa pressão arterial desse indivíduo. E aí, para finalizar, chamando a atenção sobre um medicamento que é o atenolol. Esse atenolol, o uso do atenolol, ele é algo que ele é preocupante. Por quê? Porque o indicado é que as pessoas que façam uso do atenolol ou do propranolol, que elas façam o exercício físico dentro da zona do tempo de ação do medicamento, tá? Então, se a pessoa, por exemplo, faz o uso do medicamento de 7 horas da manhã, o indicado é que ele faça o exercício até 3, 4 horas, no máximo, após que ele faça o uso desse medicamento, respeitando a meia-vida plasmática desse medicamento. Esse estudo que eu fiz
junto com a equipe do laboratório, ele mostra justamente isso, que quando essa pessoa fazia uso do medicamento pelo período da manhã e só fazia o exercício no final da tarde, 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, ele estava ficando mais vulnerável a um risco de expor alterações cardiovasculares do que quando ele fazia respeitando dentro da meia-vida plasmática do medicamento. E aí eu trago uma equação que já existe para se calcular o quanto que você deve prestar atenção sobre a sua frequência cardíaca de reserva e, consequentemente, a sua frequência cardíaca máxima de treinamento. Já existe uma equação para se adequar ao uso da dose do beta-bloqueador para, a partir disso, você fazer uma prescrição adequada com a faixa de treinamento de leve, moderado e intenso. Certo, pessoal? Então, essas foram algumas das minhas considerações. Eu gostaria de falar muito mais, mas agora me encontro disponível para algumas possíveis perguntas dentro desse nosso horário, né? Hipertensão arterial realmente é um assunto bem amplo, bem variado, mas é isso, tá? Quem quiser também tirar dúvidas, ter acesso a outros tipos de conteúdos, vocês podem me encontrar no canal Consciência ou no nosso Instagram para maiores explicações, dúvidas, sugestões de conteúdo, tá bom? Agradeço desde já e me disponibilizo a tirar dúvidas também. Obrigada. Oi, professora Aline. Primeiramente, parabéns pela palestra, excelente conteúdo, e isso reflete aqui no nosso chat, né, que tivemos muitas e muitas perguntas, né, tivemos mais de 40 perguntas, então, devido ao tempo, a gente selecionou algumas, tá? Mas lembrando que quem não tiver essa pergunta contemplada pode seguir o nosso Instagram, que a professora Aline vai estar disponibilizando as respostas ao término do evento, tá? Então, professora, a primeira pergunta aqui da Gleice Santos. De que modo podemos evitar ou minimizar a incidência de hipertensão nos brasileiros, principalmente em tempos de pandemia? Gleice, é difícil, né, da gente determinar isso, porque existem, como eu falei, vários fatores que estão associados dentro desse contexto, né? Mas eu acredito que a primeira coisa a tentar se fazer são modificar esses fatores externos, né, de modificação de estilo de vida, que são os mais pontuais que a gente pode brevemente e rapidamente fazer, como redução da ingestão de sal, diminuição de tabagismo, do álcool, né, um incentivo a uma prática orientada de exercício físico, de preferência de baixa intensidade, né, combinando com o que o professor Fernando Guimarães falou anteriormente. Então, hoje já é comprovado que uma sessão, para quem não faz nada de exercício físico, uma única sessão de exercício físico, ou aeróbico, ou de força, ou combinado, seja qual for esse tipo de exercício físico bem prescrito e bem orientado, ele pode promover uma hipotensão arterial pós-exercício por até 20 horas. Então, por isso que ele hoje é considerado o exercício físico como uma terapia não medicamentosa extremamente eficaz, tá? Só que o exercício físico sozinho, ele também não vai salvar, né? Não vai ser responsável pela mudança total, né, do estilo de vida dessa pessoa, de melhora da fisiologia. É preciso que esse indivíduo hipertenso, ele tome cuidado e modifique todos os outros comportamentos externos. Vou dar só um exemplo. A pessoa faz um exercício físico, ela fez o exercício bem prescrito, tal, e aí essa pessoa tem um vício de tomar café. E aí ela faz o exercício dela final da tarde, 5 horas da tarde, e quando é 7 horas da noite, aquela pessoa toma 2, 3 xícaras de café. Você sabia que só isso faz com que o efeito hipotensor do exercício ele seja anulado só pelo fato dessa pessoa tomar uma grande concentração de cafeína? Então, é realmente necessário ver todos os fatores que estão associados à vida dessa pessoa, desse hipertenso. É preciso realmente uma orientação aproximada. Então, até quanto, professor, já tem artigos mostrando do nosso próprio grupo de pesquisa que para o hipertenso, se ele tomar até uma xícara de café após ele fazer atividade física,
não afeta a hipotensão pós-exercício. Mas só o fato dele fazer o exercício e tomar grande quantidade de café, né, cafeinado, vai anular o próprio exercício físico. Então, resumindo, focar em mudança de fatores externos, né, de fatores ambientais, aproveitar essa época de pandemia para verificar como é que eu tenho me alimentado, como é que eu tenho me exercitado, eu tenho me estressado muito, o que é que eu posso fazer para reduzir isso, todos os fatores que eu falei lá no início, né? E a partir daí é um grãozinho de cada vez para modificar o estilo de vida dessa pessoa como um todo, né? Então aí cada indivíduo vai ter que observar e fazer uma autoavaliação de quais daqueles fatores que eu falei anteriormente estão mais evidentes na vida dele, tornando ele mais propenso a ter um alto grau de hipertensão arterial. Tranquilo? Professora, o Taurus Cavalcante está perguntando: inflamação crônica de baixo grau pode ser considerado um fator de risco para o desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica? E podemos considerar as citocinas inflamatórias como um bom marcador da doença? Veja só, sim, as citocinas inflamatórias, elas podem ser consideradas, sim, um bom marcador para doenças inflamatórias, né? Mas para hipertensão arterial, não. Por exemplo, o estresse oxidativo na hipertensão arterial, ele é um biomarcador muito mais responsível num grau de hipertensão arterial do que as próprias citocinas. Mas se esse hipertenso ele for obeso ou diabético, as citocinas, elas vão ser, sim, um bom biomarcador de um processo inflamatório, né? Mas se a pessoa for só hipertenso, um biomarcador mais evidente dentro desse processo de hipertensão arterial é o estresse oxidativo. Como está o meu estresse oxidativo? Ele está muito alto? A minha quantidade de produção de substâncias antioxidantes, ela está reduzida, bem reduzida em comparação ao estresse oxidativo? Entende? Do perfil biomarcador. E aí a outra primeira pergunta eu não lembro, Iago, lê para mim novamente, a primeira parte da pergunta. Ele perguntou se a inflamação crônica de baixo grau pode ser considerada um fator de risco para o desenvolvimento da hipertensão arterial sistêmica. Pode sim, isso é o caso da obesidade, por exemplo. É uma inflamação crônica que ela vai se acumulando, a diabetes do mesmo jeito, vai se acumulando, e com o passar do tempo ela pode aumentar sim o risco da pessoa desenvolver hipertensão arterial. Por quê? Como eu falei anteriormente, a prostaglandina, a via de das substâncias vasoconstrictoras que estão presentes no nosso endotélio e que atuam diretamente na nossa musculatura lisa, é a via das prostaglandinas, que quem ativa essas prostaglandinas são precursores inflamatórios como as citocinas, tá? Então, pode se tornar assim, é preciso realmente ter cuidado em relação a isso, tá bom? Principalmente até o próprio exercício físico, se ele não estiver bem controlado, se for um exercício de alta intensidade sempre ele pode deixar essa via muito mais evidente, principalmente no hipertenso, tá bom? Certo, professora. A última pergunta é do Ricardo Rosanão em relação ao processo de envelhecimento. Ele pergunta: é correto afirmar que com o processo de envelhecimento ocorra a perda dos receptores muscarínicos, com isso menor atividade parasimpática e elevação da pressão arterial? Na verdade, no envelhecimento, o que fica mais evidente vão ser os receptores beta-adrenérgicos, que são os simpáticos. Então, tanto a expressão dele como a sensibilidade no envelhecimento, ele fica muito mais presente, tá? Acontece também uma perda, assim, dos receptores muscarínicos, mas só que dentro da balança, que eu falei anteriormente, a presença da atividade simpática é a que fica muito mais evidente, e os receptores, tanto a sensibilidade como o número de receptores beta-adrenérgico no envelhecimento, ele fica muito mais evidente também, fazendo com que esse batimento cardíaco, ele fique mais acelerado nesse indivíduo também. Mas isso também não é verdade absoluta, tá certo? Depende do tipo de envelhecimento, depende do indivíduo. Tem indivíduos, por exemplo, que eles apresentam muita bradicardia, por conta da perda dos barorreceptores, da sensibilidade dos barorreceptores. Então, depende, quando a gente fala de um idoso hipertenso, aí é
é mais susceptível que aconteça esse tipo de alteração fisiológica, um aumento dos componentes adrenérgicos, tá? Então, quando se coloca nessa balança, os adrenérgicos ficam muito mais evidentes do que a alteração nos próprios muscarínicos. Mas o exercício físico, ele pode reverter isso daí também, né? Um exercício crônico, obviamente. Ok, professora Aline, muito obrigado pela palestra. De fato, Obrigada, Iago. o conteúdo foi muito bom, tanto é que foram muitas perguntas, tá? Lembrando para o pessoal